Bom dia, crianças, tudo bem? Nós estamos com muita saudade de vocês, sabiam? A tia Rosângela, a tia Edneia, nós estamos morrendo de saudade de vocês. Estamos com muita vontade de voltarmos ao templo, à salinha, para a gente poder junto adorar ao Senhor. Mas nós vamos fazer isso por aqui, por enquanto, tá bom? Até a gente poder voltar novamente para a igreja. E eu quero convidar a vocês a dividir uma história bem legal hoje. E eu quero saber quem é que se lembra do que a gente falou no vídeo passado. De qual era a história, hein? De Davi e Golias. É isso mesmo, Davi e Golias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jovem herói que enfrentou o terrível gigante. Olha só, é terrível mesmo esse gigante, né? E como todos vocês já devem saber da história, mas a gente vai relembrar um pouquinho, Davi foi ungido por Samuel, né? Deus escolheu Davi e aí pediu para que Samuel fosse lá na casa de Jessé para poder ungir Davi, que ele havia sido escolhido rei. Porque Saul estava um pouco desobediente a Deus, sabe? E Deus estava muito triste com ele. E ele vinha fazendo coisas que não agradavam a Deus há muito tempo. Então o Senhor escolheu Davi, ungiu Davi para que Davi fosse rei futuramente. E Davi era um jovem forte e corajoso. Destemido, ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso, então ele era bem corajoso. Então, Davi, ele tinha essa coragem nele porque ele confiava em Deus. Enquanto ele estava lá fazendo todo esse trabalho com as ovelhas, ele fazia canções para o Senhor, louvores a Deus, e isso era muito importante, porque ajudou muito Davi na confiança que ele tinha em Deus. Davi estava apacentando as ovelhas, e quando ele chegou em casa, seu pai disse para ele assim: olha, Davi, leva essa comida aqui onde os seus irmãos estão acampados, porque eles estão em guerra com os filisteus. Quando eles chegaram lá no campo, Davi viu que havia um terrível gigante que ficava gritando e ficava desafiando ao exército de Israel a irem lá e enfrentarem ele. Mas o exército de Israel estava com muito medo, porque afinal de contas ele era um terrível gigante. E aí o que eles decidiram? Nós não vamos. Todos eles decidiram que não iam lá enfrentar. Mas quando Davi chegou lá, falou assim: quem é este homem que desafia ao rei de Israel, a Deus? Quem é este homem? E aí quando ele ficou sabendo, ele falou assim: eu vou enfrentar esse gigante. Eu confio em Deus e eu vou usar a minha força e a minha fé em Deus para poder enfrentar esse gigante. E aí o rei Saul falou assim: deixa ele ir, se ele quer ir, né? O que ele fez então? Pegou a roupa dele e foi emprestar para Davi. Falou assim: então usa a minha roupa, a minha armadura. Mas Davi ficou todo desajeitado, né? E ele nem cabia naquela roupa gigante do rei Saul, não cabia direito em Davi. E aí então o que ele fez? Não, pode deixar, não vou usar a sua roupa. Eu vou usar a minha fé em Deus, a minha confiança. E esse gigante, ele não vai mais desafiar o povo de Israel, ele não vai mais desafiar ao nosso Deus. E para vocês matarem saudade, estamos aqui também com o Caio, seu filho, e o Caio Daniel. E a história de hoje é sobre o jovem herói e o terrível gigante. Sobre quem é? Davi e Golias. Davi e Golias, isso mesmo. Nós vamos só relembrar um pouquinho, lá do início da revista das crianças, de quando Saul foi escolhido rei e Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Vocês se lembram quem foi ungido? Davi, muito bem. Então a história de hoje será sobre Davi e Golias, o momento que Davi enfrentou o gigante terrível Golias, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que levou Davi até esse momento, né, a enfrentar esse gigante. Foi a coragem e a fé que Davi tinha em Deus. Foi o que levou ele a ter forças para enfrentar esse gigante tão terrível que era Golias, né? Então, um belo dia, depois de Davi ter trabalhado no campo lá junto das ovelhas, o pai dele chamou ele e falou assim: filho, vai levar mantimentos lá onde seus irmãos estão acampados
para poder levar para eles comida, porque havia tantos dias que eles estavam lá, que eles estavam até ficando sem comida já. E por que havia muitos dias que eles estavam lá? Porque havia um gigante que estava o tempo todo falando para eles o quê? O que esse gigante falava para eles? Que eles não poderiam vencer. Que eles não poderiam vencê-lo, porque ele era muito forte, que ele era o mais poderoso e que ele ia acabar com todo o exército de Israel. Quando Davi chegou lá, que ouviu tudo isso, ele falou assim: quem é este que está afrontando o exército do Deus de Israel? Quem é este? Né? Quem é este que acha que tem direito de fazer isso? Então todos explicaram para ele que era o gigante Golias, que todos tinham medo desse gigante, que ninguém, nem o homem tinha coragem de enfrentá-lo. Então Davi falou: pode deixar que eu vou, eu confio no Senhor e eu vou. E aí então Saul olhou para aquele menino, pequenininho, praticamente sem força, né? E falou para ele: ah, então deixa eu dar um jeito aí. E aí Saul fez o quê? Pôs a armadura dele, de rei, né, de guerreiro, em Davi. E olha só como ficou. Ficou grandona, né? Ficou ruim, não é? Porque Davi nem cabia nessa roupa de tão pequeno que ele era, né? Tá tampando a boca. Tampou até o rosto aqui, ó, de Davi. Então, o que aconteceu? Eles pegaram, Davi falou assim: não, eu não vou usar a sua roupa porque não tem como. Então, Davi falou: eu vou, na minha fé e na confiança que eu tenho em Deus, eu vou enfrentar esse gigante com isso, com essa fé que eu tenho em Deus, com essa confiança, porque Ele é o meu Deus e Ele não vai deixar esse gigante me vencer de maneira nenhuma. E essa é a minha armadura? Isso, essa é a armadura dele, a fé dele, né, Caio? Isso mesmo, muito bem. Então, Davi foi lá, No lago. pegou o quê? Pedra. Uma pedrinha lá, né? 5 pedrinhas, olha aqui pra vocês verem, ó. Davi pegou essas pedrinhas, colocou lá na sua funda e foi enfrentar quem? Golias. Então, Davi conseguiu? Sim, Davi conseguiu. Foi. E aí, Golias, o gigante terrível, caiu no chão, né? Então, o que foi que levou Davi a enfrentar esse gigante tão terrível? A fé e a confiança que ele tinha em Deus, muito bem. Então, foi isso que fez ele enfrentar isso, né? Enfrentar esse gigante. E é isso que Deus mostra para cada um de nós, né? Que nós devemos ter essa fé, essa confiança em Deus, para que a gente possa conseguir enfrentar todos os problemas que nós passamos na vida, não é verdade? Não é que